Olá pessoal, tudo bem com vocês? Francesco por aqui. Pessoal, eu vou trazer mais um exemplo aqui do try-catch, né, dessa estrutura, desse bloco que trata a excepção. Nesse vídeo aqui, nós fizemos um exemplo, né, do try-catch aqui, fizemos uma conexão com o banco de dados, usando o NewPDO aqui, não é isso? Aí eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo, usando essa estrutura de bloco aqui que trata de exceções, né? Uma exception. Ele executa um bloco e aí se ele tiver uma exceção, um erro, alguma coisa, ele vai executar outra coisa mostrando esse erro, mostrando essas exceções. Então, para a gente ficar um pouquinho mais craque, vamos dizer assim, eu vou trazer aqui mais um exemplo aqui do PDO usando essa estrutura de exceção aqui do PHP. Beleza? Vou fechar aqui, né? Vou salvar, vou criar um new text file, tá? Eu estou usando aqui o Visual Studio, vou passar aqui PHP para ele, tá bom? Aí vou abrir aqui a tag do PHP, tá? O delimitador, e também não precisava, mas eu vou fechar ele aqui, tá bom? Pessoal, para a gente desenvolver esse código, essa estrutura aqui do PDO aqui do PHP, eu preciso do editor de código, tá? Do Visual Code eu estou usando. Vou precisar aqui do nosso Xampp rodando, beleza? O servidor Apache, tá? Tá rodando. E também eu criei no último vídeo, dentro do htdocs aqui, eu criei essa pasta chamada Projeto PDO, tá? Tá aqui, ó. Dentro dela eu vou criar esse outro projetinho que nós vamos criar agora, que é esse outro exemplo do try-catch, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar um exemplo dessa exception aqui. Nós vamos criar uma divisão, onde você sabe que não é possível dividir por zero. Então, ele vai trazer a divisão e vai dizer que não é possível. Vai dar uma mensagem de erro, tá bom? Usando esse bloco aqui, tá bom? De exceção. Só que para isso, primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente usar essa estrutura do try-catch, a gente vai primeiro fazer o seguinte, vai criar uma função que faça essa divisão de dois números, tá? Que aí ele vai dar essa mensagem de erro. Então, eu vou criar uma function aqui, tá? Essa função, ela vai se chamar o seguinte, divide, tá? Divide number, por exemplo, divide número, tá? A função vai se chamar divide números. Vou abrir e fechar parênteses e vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou desenvolver meu código da função, beleza? Aqui dentro do parâmetro da função eu vou criar duas variáveis. Uma chamada numerador, tá? Uma variável chamada numerador e uma outra variável chamada denominador, tá bom? Denominador, beleza? Vamos precisar desses dois números, né? O numerador e o denominador, que ele faz a divisão pelo outro. Tranquilo? Aqui dentro, eu tenho que criar a exception, criar a exceção do meu erro, que eu vou precisar mostrar lá embaixo, dentro do meu try-catch. Lembra que lá na conexão eu não precisei criar isso aqui, mas aqui eu preciso, tá bom? Aqui eu preciso criar minha mensagem, porque eu preciso mostrar um erro, né? Se não ocorrer tudo certo com o meu bloco de estrutura de exceção lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um if, tá? Vou criar um if e vou dizer o seguinte, se o meu denominador, que é o segundo número, né, que eu quero fazer a divisão, se ele for igual a zero, esses dois iguais, ele significa igual, mas não é semelhante, tá? Quando é igual e semelhante, são 3, né? Aqui ele é igual, mas não é semelhante. E se fosse só um, não seria igual, seria recebe 0, tá? Mas aqui nós quer dizer que ele é igual. Se nosso denominador é igual a 0, o que acontece? Vou abrir aqui mais um bloco de chaves, tá? E vou passar para ele esse código, essa estrutura aqui, chamada throw, tá? Throw new exception, tá? Throw new exception. Isso aqui é uma mensagem que vai tratar da exceção, vai tratar do erro, tá? A gente vai criar isso aqui como uma exceção. Esse throw new exception, ele está tratando de uma exceção, de um erro, e vou dizer para ele, abrindo parênteses e abrindo as aspas, vou dizer qual é o erro. Então, eu vou dizer, não é possível, tá?
não é possível dividir por zero, tá? Não é possível dividir por zero. Então, aqui, pessoal, essa aqui é a nossa mensagem de erro, tá bom? Quando a gente chamar lá embaixo a estrutura e chamar a função para dividir, ele vai dar essa aqui é a nossa mensagem de erro, que a gente colocaria aqui qualquer frase e aparecer lá a nossa mensagem de erro, tá bom? Beleza. Caso contrário, né, caso não seja zero, então ele vai fazer a divisão certinho, então ele vai retornar para a gente, ele vai retornar a variável, numerador, tá bom? Dividido pela variável denominador, ponto e vírgula, tranquilo? Então, se não for isso aqui, né, ele vai retornar o resultado, beleza? Aqui está os parâmetros e aqui ele vai retornar essa divisão. Beleza, pessoal. Agora, nós temos a nossa função. A nossa função que faz a divisão de dois números está criada. Agora, vamos botar ela para rodar na prática, tá bom? Então, vamos tentar dividir, né? Tentativa, vamos colocar aqui, né? Tentar dividir, por exemplo. Vou tentar dividir 15, por exemplo, por zero. Um exemplo, tá bom? O que eu faço? Eu chamo a função do try-catch, tá? Primeiro eu chamo o try, eu abro e fecho as chaves, tá bom? Aqui eu vou ter meu primeiro bloco de código, tá? Aqui dentro, se acontecer a exceção, ele vai para cá, né? Pro catch aqui, tá? Aí nós vamos chamar aqui o catch, tá bom? CH, né? Eu vou colocar aqui embaixo e também eu vou abrir e fechar parênteses, tá? E dentro dele eu vou colocar exception, tá bom? Que vai ser a minha exceção. E vou abrir e fechar as chaves. Então, a nossa estrutura é essa, pessoal, tá bom? Então, vamos colocar aqui o nosso bloco. O que a gente quer? O que a gente quer que ele faça? Então, eu vou criar uma variável chamada result, tá bom? Vou passar para ela, vou chamar, né, na verdade, a função que é divide número, tá? Vou abrir e fechar parênteses, eu vou colocar quais os números que eu quero que ele divida. Então, eu vou colocar os parênteses. Eu vou colocar os parâmetros, que são esses dois aqui, né? Só que agora eu não preciso colocar isso aqui novamente. Eu coloco os números, né? Então, eu coloco 15,0. Por isso que é interessante você fazer a função, né? Em vez de eu fazer um código para cada número, que são infinitos números, né? Eu faço só a função e dentro eu só posto os números que eu quero dividir, né? Então, eu chamei a função, coloquei os números que eu quero dividir, pronto e vírgula. Pronto, ele já vai me fazer o resultado que eu quero, né? Já vai dividir 15 por 0, entendeu? E aí é o seguinte, se deu tudo certo, eu vou abrir um eco aqui e vou dizer o resultado da divisão, né? Resultado da divisão, cadê aqui? Resultado da divisão é 2 pontos. Aí eu vou colocar um pontinho aqui no final, vou chamar a variável result, tá bom? Ponto e vírgula. Se o resultado da divisão aqui, pessoal, der certo, ele vai dizer, o resultado da divisão é tanto. Só que 15 não dá para dividir por zero. Então, ele vai vir para cá, ó, para exception, tá bom? Para a gente mostrar a mensagem de erro, aqui, ó, para a gente mostrar essa mensagem de erro, o que a gente precisa? Aqui no final do exception, eu crio uma variável chamada erro. Ou também posso criar uma variável chamada mensagem, MSG, tá bom? E aí eu coloco eco, abro e fecho aspas, né? E coloco erro, 2 pontos. Ocorreu um erro, 2 pontos. Aí eu saio aqui da aspa, coloco ponto, chamo a variável, tá bom? A variável MSG e passo para ela o seguinte, eu passo para ela a get, tá? Get message. Tá? Nota que no anterior, né, a gente passava só o get message, pegava a mensagem do sistema mesmo, né, do erro. Aqui não, ele está pegando a mensagem aqui da nossa função. Então eu passo o get message para ela, abro e fecho e ponto e vírgula, tá bom? E aí eu vou estar passando a exception para ela e eu vou estar passando aqui a questão do erro. Qual foi o erro? Aí essa mensagem, como ele deu um erro, ele vai pegar o erro bem aqui da função, ó, do throw new exception, tá bom?
Vamos salvar, né? Vamos salvar com o nome result mesmo. Salvar. Tranquilo. Vou atualizar aqui, né? Aí tá bem aqui, projeto PDO, eu salvei dentro dessa pasta, beleza? E vou abrir result, ó. Erro, não é possível dividir por zero. Esse não é possível dividir por zero, ó, perceba que ele tá pegando daqui, ó, dessa frase aqui, ó, né? Que foi o nosso erro aqui, ó. Beleza, pessoal? E aí, deu tudo certinho, né? Passou a mensagem e tal. Vamos colocar aqui 2. Não vamos colocar 3, né? Para ser exato. Tá, agora ele vai fazer uma divisão correta. Agora, o resultado da divisão é 5, né? Então, agora ele deu certo, ó. Então, ele executou esse bloco total. Agora, se ele der erro, né? Ele vai para cá, ó. Né? Digamos que eu vou botar aqui 10 agora. 10 dividido por 0. Se ele der erro, ele vai para cá. Erro, não é possível dividir por 0, né? Aqui, pessoal, você pode fazer o seguinte também, né? Você pode tirar a mensagem de erro, tá? Se você quiser, deixar só assim, ó. Erro, tipo, não foi possível, sei lá, não foi possível a divisão, né? Ele só não vai dizer o que é, por exemplo, né? Não foi possível a divisão. Também dá certo, ó. Erro, não foi possível a divisão, também dá certo. Aí ele só não traz a mensagem de erro aqui da função, tá bom? Tá, o que acontece aqui? Aqui nesse exception, eu coloquei só exception, né? Você poderia também deixar só exception, né? No try catch aqui você pode deixar exception, ou também você pode colocar o PDO, né? PDO exception foi o que nós usamos lá no outro. Só que aqui é o seguinte, ele vai dar um erro, ó. Ele vai dar erro, né? Eu coloquei PDO exception, né? Igual nós fizemos lá na conexão. O que acontece? Se eu usar o PDO exception, aqui em cima, né, no throw new PDO, eu também tenho que usar o PDO exception, tá bom? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui PDO exception, salvar e colocar aqui embaixo também, né, vai dar erro, ó. Não, vai dar certo, né? Erro não é possível divisão, não é possível divisão. Então, ele funcionou, beleza? Aí, se eu quisesse também criar a variável tipo erro aqui de novo, né? Aí, erro, não foi possível a divisão, aí chamar a variável aqui, né, novamente, erro, passar para ela a função getMessage, né, getMessage, a função, abrir parênteses, salvar, também vai funcionar normal, ó. Não é possível a divisão, não é possível a divisão por zero, é porque aqui, né, a gente teria que mudar, né, teria que colocar só erro, 2 pontos e um espaço, para não ficar essa papagaiada toda, ó. Erro, não é possível divisão por zero, beleza? E aí, se eu quiser deixar, né, que nem nós fizemos no início, quiser deixar só exception, eu posso deixar, só que, né, aí, nesse caso aqui, ele já pega aqui, mas aí você já tira aqui, né, já deixa só exception mesmo, tá bom? Aí ele funciona normal, tá bom? Então, tudo certo. A gente fez mais um exemplo aí, né, dessa estrutura aqui, que trata da exceção aqui no PHP, tá? Ele executa o bloco e aí ele trata uma exception, né? Ele trata uma exceção. Se o bloco não rodar da forma esperada, que é para rodar, ele é jogado para cá, para exception. Beleza, pessoal? Mais um vídeo, acho que deu para entender. Desculpa aí os erros, desculpa a pronúncia em inglês aí, que eu não sou muito bom de inglês. Mas eu acredito que deu para passar bacana aí, eu acredito que deu de entender. Qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente vai pesquisar, qualquer erro, qualquer vacilo meu que eu dei aí no vídeo também, tá? Porque às vezes a gente grava e já posta, porque não tem muito tempo para estar corrigindo alguns pontos, tá bom? E aí deixa nos comentários aí que a gente corrige aí, faz outro vídeo, corrige no próximo vídeo. E a gente está aqui para aprender, tá? Estamos estudando e estamos aprendendo. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!